Queridos irmãos e irmãs, bem-vindos a mais um estudo bíblico da Igreja Evangélica Metodista Portuguesa. Nesta quinta-feira, proponho refletir convosco sobre o processo de revelação de Deus e como nós entendemos Deus a partir da sua própria revelação. Na Bíblia são referidas muitas vezes palavras pronunciadas por Deus. Logo no início do livro de Gênesis, Deus fala, mas é preciso esperar para, praticamente no final do livro de Êxodo, encontrar, a partir da sua própria boca, da boca de Deus, uma apresentação ampla de si mesmo. E nós vamos escutar esse texto. O texto que se encontra em Êxodo, como disse, capítulo 34, versículos 4 a 6 e 8 a 9. Então ele lavrou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantou-se Moisés pela manhã, de madrugada, e subiu ao monte de Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e tomou as 2 tábuas de pedra na sua mão. E o Senhor desceu numa nuvem, e se pôs ali junto a ele, e ele apregoou o nome do Senhor. Passado, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade. E Moisés apressou-se, inclinou a cabeça à terra e encurvou-se. E disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora ao Senhor no meio de nós, porque este povo é obstinado. Porém, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos pela tua herança. O texto que acabamos de escutar é um texto que todos conhecemos bem. E conhecemos também o seu contexto. Sabemos que ele é o segundo encontro. O segundo encontro com Deus é o refazer das tábuas da lei, depois das primeiras terem sido quebradas, porque, tendo chegado Moisés ao arraial onde o povo estava, no sopé do monte do Sinai, o encontra adorando um bezerro de ouro. Um momento trágico, um momento de grande sofrimento para Moisés e certamente de profunda tristeza para Deus, depois daquilo que havia feito, tirando-os da terra da servidão, do Egito. Um dia, todos nós lembramos, um dia Moisés pede a Deus que lhe mostre o seu rosto. E Deus responde: Não poderás ver o meu rosto, porque nenhum homem poderá ver-me e continuar vivo. Mas este desejo de Moisés é a expressão do sonho de cada pessoa. Ver Deus, conhecer os segredos mais íntimos e profundos da sua pessoa. Para responder a este desejo, para responder a esta vontade do ser humano, Deus revela-se. Mas revela-se de uma forma absolutamente extraordinária. Revela-se como o Senhor clemente, cheio de compaixão, paciente, misericordioso e fiel, que, como diz o texto, mantém a sua graça durante milhares de gerações, que perdoa a iniquidade, a rebeldia, a teimosia e o pecado do seu povo. Os povos pagãos imaginavam Deus de uma forma completamente diferente, como um soberano potente e terrível, sempre pronto a irar-se para quem não lhe oferecia sacrifícios ou violava as suas leis, que punia com doenças, com desventuras, aqueles de quem não gostava. O Deus de Israel revela-se a Moisés com um rosto completamente diferente, com um rosto completamente novo. Deus não é imprevisível, não é melindroso, não se melindra por qualquer coisa, não ameaça, não é o ser supremo, exigente e caprichoso, perante o qual não se pode ter outra coisa senão temor e viver na angústia. O Deus de Israel olha para as pessoas com ternura, compreende os seus erros e ama-as, sempre e incondicionalmente, mesmo quando pecam. E eu diria que, a partir do texto que nós escutamos, se torna claro que a principal característica de Deus é a misericórdia. A misericórdia.
O termo hebraico utilizado no texto que ouvimos designa, este termo para misericórdia, designa entranhas e indica o sentimento mais íntimo e profundo que se possa imaginar. Eu penso que a melhor imagem que poderíamos encontrar seria o sentimento que experimenta uma mãe para com o filho que traz no seu ventre. E se quiséssemos encontrar uma expressão sublime deste amor, nós poderíamos atentar para as próprias palavras que Deus dirige a Sião, este Sião que teme que Deus o abandone por causa dos seus pecados. E Deus diz, mas pode uma mãe esquecer o seu bebê? Deixar de ter amor ao filho que ela gerou? Ainda que ela se esqueça dele, eu nunca te esqueceria. E Moisés, por sua vez, lembramos, põe na boca do Senhor nosso Deus esta declaração de amor pela esposa Israel que o traiu. E diz, tal ideia dá voltas ao meu coração e comovem-se as minhas entranhas. Na verdade, amados irmãos e irmãs, esta e outras palavras sugerem-nos de que não há culpa tão grande que seja mais forte do que a sua misericórdia. O ser humano reage de forma passional e impetuosa, mas Deus é lento para se irar. Deus é paciente, tolerante, indulgente, diria eu. Não é impulsivo e não se vinga. Esta característica de Deus, da sua misericórdia, penetrou profundamente na espiritualidade hebraica. E eu gostaria de recordar a comovente invocação do salmista, no Salmo número 86. Diz o salmista, mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão, e piedoso, e sofredor, e grande em benignidade e em verdade. Diz o salmista, volta-te para mim e tem misericórdia de mim. No trecho de hoje, é verdade, não está incluído o versículo 7. E eu creio que, no entanto, e alguém sentindo a curiosidade de o ler, seria melhor da minha parte citá-lo e esclarecer o seu significado. Escutemos a leitura do versículo 7. Que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até à terceira e quarta geração. Deus continua a sua revelação declarando que mantém a sua graça até à 1000ª geração, que perdoa a iniquidade, a rebeldia e pecado, mas não declara inocente o culpado e pune o crime dos pais nos filhos e nos filhos dos seus filhos até à terceira e à quarta geração. É uma afirmação desconcertante, que parece estar em contradição profunda com tudo aquilo que acabamos de dizer. Mas, na verdade, não o é. Deus não castiga, Deus não se vinga. Num processo que, diríamos nós, seria um processo de justa retribuição, de quem paga o bem com o bem e o mal com o mal. Nós intuímos nas palavras que Deus profere e que Moisés vai também proferir, de que Deus ama, Deus salva. Lembro as palavras do seu filho,
no Evangelho de João, porque é importante nós percebermos como em Jesus Cristo esta misericórdia, esta dimensão salvífica está patente e é evidente que é o caminho que ele propõe e é o desígnio do próprio Deus. Diz no Evangelho de João, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Como entender então aquelas palavras de Deus no livro de Êxodo? Quando a Bíblia fala dos seus castigos, e falo muitas vezes, utiliza uma linguagem que pertence a uma cultura própria de um tempo. E de um tempo que gosta de assinalar a urgência e a gravidade das consequências com uma linguagem radical e tenebrosa nos seus efeitos. Trata-se de uma metáfora que deve ser imediatamente traduzida para a nossa linguagem de hoje. Aquelas que são definidas como as punições de Deus. Elas não são outra coisa senão as consequências do pecado do ser humano. E nós encontramos estas expressões de radicalidade por todo o lado na Bíblia. Nós as encontramos linguisticamente no próprio Novo Testamento. Todos nós nos lembramos destas palavras. Deixa os mortos sepultar os seus mortos, como se isto fosse verdadeiramente possível. Nós encontramos esta palavra de Jesus: se a tua mão, ou o teu pé, ou o teu olho te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Nós nos lembramos certamente daquelas palavras: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Palavras de uma radicalidade tremenda, que quase entram em profunda contradição com o amor e com a graça de Deus, mas que não são outra coisa senão uma expressão linguística daquilo que é a gravidade, daquilo que é a consequência drástica do nosso pecado, do pecado que nos atinge na nossa vida e na vida dos outros. Na verdade, o termo pecado, nós o sabemos, vem do latim pecus, que indica uma pessoa com um pé defeituoso, alguém que caminha mal, que ganha entorces, que se engana no caminho, que cai numa cova, por exemplo. Ora, ninguém vai propositadamente à procura destes males. Todas as pessoas, eu acredito, todas as pessoas aspiram à felicidade e à alegria. Porém, há quem erre o objetivo. Há quem erre o caminho, porque não sabem o que fazem, como dizem Lucas, porque não sabem o que fazem. Provocam desgraças, causam tragédias, magoam-se a si mesmas e às outras pessoas. E as consequências dos seus erros repercutem-se, por vezes até mesmo nas gerações futuras. Mas, meus amados irmãos e irmãs, Deus não pune quem erra. Deus não acrescenta mais males aos que o homem já fez. Deus intervém para salvar, para dar uma solução às desgraças provocadas pelo pecado. É por isso que em Mateus nós entendemos aquelas belíssimas palavras que estão associadas ao significado do nome de Jesus. Palavras que transportam e significado que transporta esta dimensão salvífica de Deus em Jesus Cristo. Ele salvará o povo dos seus pecados. É por isso que o trecho que nós lemos e escutamos no livro de Êxodo termina com o pedido de perdão. Moisés sabe que está diante de um Deus de misericórdia. E Moisés sabe a gravidade daquilo que o povo de Israel fez. Da mesma forma que nós sabemos a gravidade dos nossos atos, das nossas palavras, dos nossos gestos. Israel tornou-se, naquele momento, idólatra. Construiu um bezerro de ouro.
afastou-se do seu Deus. Mas Moisés, fruto desta revelação e deste processo de desconhecer, de conhecer Deus na sua profunda intimidade, Moisés põe imediatamente à prova a misericórdia do seu Senhor. E diz Moisés: este povo é realmente teimoso e rebelde, mas perdoa as nossas iniquidades. E é curioso que Moisés não se exclui daquilo que foi a ação do seu povo. Moisés diz, mas perdoa as nossas iniquidades, as deles, as minhas. Perdoa as nossas iniquidades e os nossos pecados. E termina dizendo, e aceita-nos como teu povo. Moisés, queridos irmãos e irmãs, demonstra ter assimilado imediatamente a revelação do seu Senhor. E Deus irá responder-lhe, celebrando imediatamente a aliança com o seu povo. Este extraordinário texto da revelação de Deus a Moisés apresenta-se como um convite a cada um de nós a rever a imagem que temos de Deus. E termino lembrando, Deus não é um Deus justiceiro. Deus não é mais o justiceiro dos pecadores, mas aquele que é rico em misericórdia. E finalmente, em Deus. E lembro as palavras de Paulo na carta aos Efésios. Em Deus, pelo amor imenso com que nos amou, precisamente a nós que estávamos mortos pelas nossas faltas, pelo nosso pecado, Ele nos deu a vida, poderíamos dizer, a salvação, a vida eterna em Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, que nós possamos viver momentos de íntima revelação deste Deus que vem ao nosso encontro e que nós possamos descobrir como é importante ter em Deus esta dimensão permanente de misericórdia, de compaixão, de perdão nas nossas vidas. Amém. Fiquemos em oração. Nosso Deus e nosso Pai, quantas vezes as nossas palavras, não medidas, não refletidas, falam de Ti de uma forma que não verdadeiramente Te representa. Na escandalosa dimensão do Teu amor, da Tua misericórdia e da Tua compaixão por cada um dos Teus filhos. Nós Te pedimos perdão sempre que as nossas palavras Te apresentam de uma forma trágica ao coração dos homens e das mulheres. Mas simultaneamente, ó Pai, diante da Tua compaixão, diante da Tua graça, do Teu amor, nós nos descobrimos a nós mesmos na nossa fragilidade, na nossa condição de pecadores. E por isso nós Te pedimos que nos ajudes, que pela ação do Teu Espírito Tu nos santifiques e nos ajudes a crescer à estatura daquele que é o nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus Cristo. Nós Te pedimos que nos aperfeiçoes e nos aperfeiçoes pela revelação do Teu amor e da Tua compaixão. Nós oramos pela Tua Igreja, sinal da Tua presença, testemunho desta boa nova para a salvação das nações. Oramos em nome de Jesus. Amém.